Olá, eu sou Eli. E aqui é Maraísa. Estamos no nosso canal do YouTube, no Método Anelo. E hoje a gente tem a honra de ter um casal aqui com a gente. Sim, né? Eles vão se apresentar. Muito obrigada por estarem conosco. Por favor, contem aí para o pessoal que está nos ouvindo um pouquinho de vocês. Bom, eu sou o pastor Eduardo, da Igreja do Nazareno, Asa Sul, Brasília. E eu sou a pastora Ana Paula, esposa do pastor Eduardo, pastora também ali na Nazareno de Asa Sul, Brasília. Ai, que alegria ter vocês aqui com a gente. Muito obrigada por terem aceitado esse convite, né? E a gente gostaria de que vocês contassem um pouquinho para nós como é que foi que vocês se conheceram, né? Como é que começou essa história bonita aí que Deus tem feito? Bom, primeiro, eu me tornei amigo do pai da Ana. Ela era muito novinha, então não me interessei por ela, mas eu jogava bola com o pai dela, ficamos amigos. Legal. E nos conhecemos assim, aproximando as famílias. E eu só fui me interessar por ela alguns anos depois, que um colega de seminário me chamou a atenção, disse, olha como a Ana está ficando bonita. Aliás, ele falou Paulinha. Olha como a Paulinha está ficando bonita. Paulinha? Que Paulinha? Do Edvardo. Eu falo, rapaz. É porque ele é mais velho do que eu, né? Eu era mais novinha, né? Então já se conheciam há bastante tempo, mas de repente algo brilhou. É que na verdade ele era de Brasília, né? Eu aqui. Aí os pais dele vieram ser pastores na Nazareno aqui. Na época era no Jardim Leonor. Uau. E eu era ali da igreja. E foi aí que a gente conheceu, mas realmente eu era muito novinho, eu tinha 13 anos quando ele chegou. Ele já era um pouquinho mais velho. Então, a princípio, não tinha esse interesse, né? Uma curiosidade de quem está assistindo, gente. Qual que é a diferença de idade entre vocês? O pessoal vai ficar muito curioso. 5 anos. 5 anos, 5 anos. Nós temos 6 anos de diferença. 6 anos, né? 6 anos de diferença. Tá, e aí, bom, então conta pra gente, né, como é que foi essa história de virem pra Campinas. Bom, meu pai recebeu o convite para vir pastorear em Campinas, foi uma surpresa para nós ele ter aceitado. E ele veio, eu fiquei para trás para terminar o 2º grau e cheguei 4 meses depois. E foi aí que começou a história. Eu não imaginava vir para Campinas. E com o tempo, aí tinha uma quadra do lado da igreja, eu conheci a família. O pai jogava bola com a gente e fizemos amizade assim, jogando bola. Apesar da diferença de idade, deu com o pai dela, mas fizemos uma boa amizade. Que legal, que legal. É tão gostoso, né, a gente ser amigo do sogro, da sogra. Isso é uma coisa muito importante, né? E que... Isso foi muito bom, porque assim, eu não tinha ele como meu sogro, eu tinha ele como meu amigo. Que legal. Puxa, que legal, que legal. E o interessante é que, a princípio, pra mim, eu achava que ia ser muito difícil eu namorar com ele. Por quê? Vou encher um pouco a bola dele agora. Onde ele ia, tinha muitas meninas que gostavam dele. Poxa. Era na igreja que a gente frequentava, e tem várias igrejas na Nazareno do distrito, né? Então cada igreja era uma que gostava, outra que gostava, e eu pensava, vai ser difícil, né? Né? Mas é para o pessoal saber que quando Deus separa, tá separado, né, Ana? Mas eu fui na minha descrição ali, não é? E esse foi um aspecto que me chamou a atenção nela, que ela era discreta. Algumas pessoas, quando eu me interessei por ela, eu fui investigar para saber se... E na realidade, ela conversava comigo na boa, não dava pista nenhuma. Eu tentava dar umas encaradas nela para ver se ela correspondia no olhar. Ela desviava o olhar. E pronto, aí que foi que conquistou mesmo, né? Teve até aquele episódio no retiro, né, que ia ter o jantar de gala, né? Sempre tinha um retiro, tinha jantar de gala, e sempre um rapaz chamava uma moça pra jantar. E até meu pai naquela época estava na cantina, né, do retiro, e ele deu um bisu pra ele. Ele perguntou pra mim, aí você vai jantar com quem? Eu falei, não tem ninguém em vista. Aí ele falou assim, minhas filhas... Elas estão sem acompanhante também. E aí eu convidei ela para jantar comigo, mas nem
Uau! Nem fazia ideia de que um dia ia ser minha esposa. Aliás, eu não estava nem interesse em namorá-la. Mas eu convidei, fomos pro jantar e tal. E só ficou nisso E mesmo. aí começou a história. E vocês namoraram muito tempo? Foram 6 anos de namoro, mais um de noivado. Uau. Na verdade, 7. Uau! 7. Não. Na verdade é isso mesmo, gente. 6 de 6 de namoro. namoro e 1 de noivado. Aham. E demorou esse tempo todo porque no meio do relacionamento eu fui para Brasília, para pastorear em Brasília. Uau, um relacionamento à distância aqui, É. gente. Conta pra gente. Conta um fato curioso, né, Li? Conta alguma coisa aí pra gente desse relacionamento à distância, né? O pessoal pergunta às vezes se funciona. Vamos ver. Inclusive, isso era uma dúvida que a gente tinha. Eu fiquei com medo, será que vai dar certo? Porque quando ele foi para Brasília, a gente tinha 3 anos e meio de namoro. Aí eu estava fazendo faculdade, então faltava muito ainda para eu concluir a faculdade. Antes de terminar a faculdade, ele não ia casar e eu nem ia embora para Brasília, ia ficar muito tempo aqui. E na época, gente, não tinha toda essa tecnologia. Eu não tinha telefone nem o fixo. Para telefonar para ele, eu tinha que ir na casa da minha tia telefonar para ele. A gente escreveu muitas cartas, que hoje em dia também quase não tem carta. Mas carta é aquele papel que você Eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Os mais novos. Né? Nada de cobrança, né? Porque hoje carta é só cobrança, né? Boleto bancário, não. Eram cartas e até hoje eu tenho uma caixa cheia de cartas. Ah, que Legal. dele mandando. Era pelo menos geralmente eram 2 cartas na semana. Uau! É porque era o tempo da carta chegar. Isso, sim. E chegar e responder. E assim, e foram 3 anos e meio de distância. Uau. Então, realmente, Poxa. foi algo... Um desafio. Foi um desafio. Com certeza, um desafio. Eu Tá achei vendo? que talvez não fosse funcionar, porque eu tive um namoro antes e foi à distância. E o que terminou com o namoro foi à distância, esfriou. Então, aí depois encontrei com a menina e convencionamos de terminar, Tá. porque não estava funcionando. Quando eu tive que me distanciar dela, eu pensei, eu acho que o namoro vai Capaz de não acabar. vai- Aham. Muito pelo contrário. Olha, então, gente, fica a dica aí, não é a distância, né, que vai simplesmente afastar o amor, não, né? De repente, se deu seu propósito aí, o coração tá ligado. Uma outra dica aí é a comunicação, né? Porque apesar de limitada, mantivemos a comunicação. Era de vez em quando no telefone, as cartinhas. É bem importante também a questão da comunicação, né? No relacionamento. Faz toda a diferença, Faz com toda a certeza, diferença. com certeza. E vocês estão casados há quanto tempo? 30 anos. 30 anos. que Uau, delícia. que Completamos legal, esse ano. que Esse legal, mês, né? que exemplo lindo, que exemplo lindo pra gente. 30 anos. E o conflito ali, pergunta pra ele. Isso, um conflito que vocês passaram e vocês superaram esse conflito e gostaria de deixar uma lição, né, desse conflito. Olha, façam isso que funciona. Lá. Bom, eu sempre conto a respeito desse conflito. Obviamente, todo relacionamento tem seu desgaste. São 2 mundos tentando se ajustar. Então, vai ter o atrito, é natural. E o nosso relacionamento houve também. E ele eclodiu, assim, se tornou mais grave depois do nascimento da nossa filha. Porque a atenção dela, naturalmente, vai toda para a criança. Eu fiquei meio que esquecido. E eu entendia isso. Na minha cabeça, eu tinha esse conhecimento. Mas, na prática, vivenciar isso é muito ruim. E um dia ela foi falar comigo, eu estava vendo televisão, e ela surtou, que ela disse, eu não falo mais com você quando você está vendo televisão, porque você não olha para mim. Quando você está vendo televisão, você está vendo televisão. Eu falei, não, eu estou prestando atenção. Não, você não está prestando atenção. Você está vendo televisão. Puxa. E ela começou, e tem mais umas coisas. Aí começou a abrir o leque das cobranças. E a gente aproveita. E eu, então, falei assim, já que você tem uma lista de cobranças, eu tenho uma maior. Aí eu puxei a minha lista e começamos os dois a trocar cobranças um do outro. E depois desse momento assim, ela emburrou para lá, eu emburrei para cá. E eu, no meu orgulho, pensei, eu posso ficar emburrado até
quando ela quiser. Aí, andando dentro de casa, um ignorando o outro, ela veio para mim e falou assim, precisamos conversar. E eu disse, a hora que você quiser. E aí ela começou novamente com as cobranças e eu me armei todo para dar as mesmas respostas. Aquilo não ia resolver o problema. O que resolveu foi um fator necessário na vida de todo casal. O temor a Deus. Amém. Porque na hora que eu estava me armando para dar a resposta para ela, Deus falou comigo, você não vai mudá-la. E eu, na hora, parei aquela voz dentro de mim dizendo, você não vai mudá-la. Mas eu quase disse para Deus, Deus, espera só um pouquinho. A gente está ocupado aqui. Deixa eu dar umas boas respostas para ela. Mas Deus me apertando. Assim, você prega na igreja e você não pratica, aquilo bateu fundo. E eu ficava olhando para ela assim, ela falando, e eu já nem ouvia mais o que ela falava, porque eu estava com aquela voz dentro de mim. E se alguém aqui pode mudar, é você. Permita-se mudar. E eu, uau! Você quer mudar? E eu quero, Senhor. Então começa agora. Começa vencendo seu orgulho. Porque nós homens somos orgulhosos. E ela me cobrava isso. Ela falava assim, você já notou que toda vez que a gente briga, quem quebra o gelo sou eu? Por dentro eu dizia, sim, é verdade. Mas por fora a parede de gelo. E daí? Mas naquele momento Deus me confrontou para que eu quebrasse aquele orgulho. E eu resolvi. Falei, tá bom, Senhor. E ali dentro de mim eu fiz um compromisso com Deus de que eu ia mudar. E eu disse para ela, olha, dá um minutinho. Eu ouvi o que você disse e eu quero te dizer que eu vou mudar. Ela fez aquela cara de mulher que... Não acredito. Que não acredita. Será verdade? Ela... Aí eu disse, mas o compromisso era com Deus, não era com ela só, né? Eu disse, eu vou mudar. E eu ouvi suas cobranças, vou tentar trabalhar isso. Espero que você tenha ouvido as minhas. Ela disse, eu ouvi. Então, se você puder trabalhar em cima disso, vai ser bom. Mas eu quero te dizer que eu não vou te cobrar. Não vou mais te cobrar isso. A partir de agora eu vou prestar atenção nas minhas mudanças necessárias. E me comprometi com aquilo, aí pedi desculpa para ela, quebrou aquele clima, fizemos as pazes. E aí começa o trabalho duro. Eu falei, caramba, eu disse que eu ia mudar, me comprometi diante de Deus, e aí? Bom, começar em cima do que ela cobra. Quando você está vendo televisão, você não olha para mim. E eu lá vendo televisão, ela vinha falar comigo. Eduardo, aí eu desligava a televisão e olhava para ela. Doido para ver a televisão. Mas eu olhava para ela. Ainda mais se era futebol, né? Não é? Aí eu olhava para ela, ela, assim. Eu, ok, tá. Aí ligava a televisão. Ela, e tem mais uma coisa. Aí ela, é o trabalhar de Deus. Aí ela, terminou? Ela falou, terminei. E aí, obviamente, vieram as cobranças de novo, né? Porque acontece, né? Sim. E ao invés de eu ficar me defendendo a partir daí, eu comecei, não, olha, eu sou todo errado, tenho um monte de coisa para consertar, mas você consegue notar que eu estou melhorando numa coisinha? Ela o quê? Quando você vem falar comigo, eu estou vendo televisão, eu paro de ver a televisão para olhar para você. Você está fazendo isso. Eu falei, então é uma melhorazinha desse tamanhozinho, mas vamos celebrar essa melhora. Eu tenho um monte de coisa para trabalhar ainda, mas... Aí ela, tá bom, vai. Então comecei. E observar também, né, a questão do shampoo, comprar shampoo. Isso. Essa é outra coisa. O que mais eu posso fazer?
Aí uma outra coisa foi, eu parei de fazer coisas que eu fazia na época de namoro. Como, colocar um bilhetinho na bolsa dela, fazer pequenos agrados. E eu parei de fazer isso. Aí, vou começar a fazer. Eu me sentia ridículo. Eu falei assim, parece coisa de adolescente. Mas eu me comprometi a fazer. Faz toda a diferença. A reação dela me mostrou que valia a pena. Que legal. Aí comecei a fazer. Aí, dentre essas coisas, uma era prestar atenção nela. Então, comecei a reparar o que ela está precisando. Aí, um dia eu vi ela falando do shampoo dela. Ela usa um shampoo específico para lavar o cabelo. Né? Nós lavamos com barra de sabão. Elas não, é aquele shampoo. Aí o shampoo dela estava acabando, anotei aquilo. E ela foi pro trabalho. Eu peguei o shampoo, vou comprar o shampoo. Fui lá, comprei o shampoo, coloquei novinho lá no banheiro. Não falei nada, esperei ela chegar do serviço, ela chegou, aí eu vi ela entrando no banheiro, foi tomar banho. E eu ia lavar a cabeça. Eu lembro, na hora que lavar a cabeça, eu falei assim, acabou o shampoo, esqueci. Aí a hora que eu pego, tá pesado. Ele falou, o que aconteceu? Um milagre? Multiplicação do shampoo. Multiplicação do shampoo, gente. Ela abriu a porta do banheiro e... Você comprou shampoo pra mim? Eu falei, comprei. Só faltou. Gente, que legal. Pequenas coisas. Sim, pequenos detalhes. Às vezes eu chegava em casa, ali na cama tinha uma blusa que tinha comprado pra mim, um presente, uma flor. Né? Voltou a fazer algo que fazia no namoro. Sim. E até um testemunho. E isso aí me constrangiu. Aliás, tem me constrangido, né? Que ele tá bem melhor nisso do que eu. Aí eu comecei a ficar constrangida, porque eu falei assim, ele tá fazendo, não tô fazendo nada, né? Eu tenho que começar a fazer minha parte também. Então, isso aí me levou à mudança. Então, uma coisa até que eu aprendi com relação a isso. A gente não tem que esperar a mudança realmente do outro. A mudança começa de nós. Né? Para um casamento, até para quem está nos ouvindo, ser saudável, é importantíssimo eu não ficar cobrando a mudança do outro, mas eu olhar para mim, né, para que a mudança aconteça em mim e automaticamente isso vai fazer com que o outro mude. É esse testemunho. O que ele fez está me levando a mudanças, né? E isso tem sido maravilhoso, isso é muito importante. E uma outra coisa muito legal também é o fato dele fazer essas coisas que você gostava na época do namoro, continuar fazendo até hoje. Porque muitos casais param de fazer isso. Verdade. Na época de namoro eu mandava cartinha, continua mandando. Punha bilhetinho, dava um bombom. Essas coisas são tão importantes. Eu disse para um casal, um homem na minha igreja, eu falei assim, você precisa dizer para sua esposa que você a ama. Ela sabe. Puxa. Eu falei, criatura, você tem que declarar. Isso faz diferença. Sim. Por mais que ela saiba, é diferente quando você declara e faz isso sinceramente, com carinho. Né? Se na época do namoro fazia, tem que fazer, tem que continuar fazendo, porque isso reafirmar é importante. Isso tem feito toda a diferença, porque até costumo falar, as pessoas falavam antigamente, né? Hoje eu amo mais ele do que antes. Eu pensava, será mesmo? Porque na época do namoro, tudo é novidade, né? Depois de tantos anos juntos, será que realmente a gente vai poder afirmar isso? E olha, hoje com toda a certeza e convicção, realmente, né? Eu amo ele muito mais hoje do que quando eu conheci. E amo estar na presença dele, assim como sei que ele também. Então a gente chega em casa logo, querendo logo se encontrar. E parece que a gente faz sempre que não se vê. Saímos para trabalhar. É gostoso quando se encontra na rua, né? Isso aí é tão gostoso. Então é triste quando a gente vê situações de casais que... detesto estar em casa. Já vi muitas pessoas falando sobre isso. Um colega meu de trabalho, a esposa dele ligou para ele e ele colocou uma música fúnebre no toque do telefone. E dando risada, mostrando para os outros. Aí ele veio mostrar para mim, eu fiquei sério. E disse, que isso, cara? É assim que você recebe ligação da sua esposa? É só uma brincadeira. Eu falei, não é uma brincadeira, você acabou de matá-la.
Uau! Ele, eita, cara, você pegou pesado. Eu falei, eu não, quem pegou pesado foi você. Eu tenho prazer de receber a ligação da minha esposa. Agora você coloca uma música fúnebre, você matou sua esposa. Ele ficou meio sem graça e tal. Eu falei, não faça isso. Não é motivo de dar risada. Eu fiquei triste com isso. Porque, de fato, é alguém importante na minha vida. Claro, claro. E tem algumas brincadeiras que o pessoal faz por aí. Que não se encaixam, né? Não edificam. Não é cristão fazer. Né? Não é uma coisa que, para um casamento forte, para um casamento feliz, não cabe certas brincadeiras. Né? Os detalhes fazem toda a diferença. Cultivar os detalhes. As pessoas pensam assim, eu preciso de uma mega festa, uma viagem inesquecível, eu preciso pagar um jantar caro. Não precisa. Coisas simples do dia a dia fazem toda a diferença. É isso que alicerça, né? São coisas pequenas que trazem um alicerce para um casamento forte. Que legal. E a nossa filha, ela ama ver o nosso relacionamento. Isso a fortalece, isso dá estrutura para ela. Se torna inspiração, inclusive para os filhos, né? Sim. É interessante isso que vocês falaram, que essa coisa de o filho nascer, claro, há um tempo de adaptação, mas é importante que o filho entenda que o amor entre os pais, né, se mantém e é forte. Isso faz bem para eles. Né? Uma coisa que aconteceu com os meus pais, eles fizeram o seguinte, eles nunca brigaram na frente dos filhos. Nunca vi meus pais brigando. Eles combinaram isso. Eu achava, desde criança, adolescente, que marido e mulher não brigava, nunca. Achava que não existia esse tipo de coisa. E a gente vê que isso fez bem pra gente. Fez muito bem pra gente. Porque traz o que você falou, traz segurança para os filhos. Não vê cenas de discussão, bate-boca dos pais. E é uma coisa natural, o amor. Se você acostuma a fazer e tem esse toque, esse carinho no dia a dia, isso vai se incorporando na vida do filho. Ele vê isso como natural, assim como a fé. Não adianta você ficar cobrando do filho fé, que você tem que crer em Deus, que você tem que não sei o quê, que você tem que ir para a igreja, e vira um fardo pesado. A fé deve ser uma coisa natural na vida da família. Sim. Faz parte, assim como o respeito, o carinho, o amor. E ele vai aprendendo isso e vai reproduzir isso na família que ele formar. Amém. Agora a gente gostaria de pedir para vocês deixarem uma palavra, né? Uma mensagem, olhar para a câmera ali, para as pessoas que estão atrás, né? Estão vendo, né, a gente agora, deixar uma mensagem para que essas pessoas possam realmente também serem edificadas nos seus casamentos. Amém. Olha só, 2 Coríntios 5,17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo pode ser feito novo na sua vida. O que foi feito errado tem como ser mudado. Você tem que crer nisso. E as pessoas anunciam aí no mundo: eu ainda não achei minha alma gêmea. Acreditando que essa coisa de alma gêmea existe, ou seja, alguém pronto para você. É uma grande mentira isso. Quem faz a alma ser gêmea é você, com trabalho, com esforço, vencendo o orgulho, andando a segunda milha, prestando atenção no outro, vivendo para fora de si. Ninguém vai fazer você feliz. Você tem a capacidade de fazer alguém feliz. E se a outra pessoa pensar da mesma forma, vocês serão felizes. Então creia nisso. E aquilo que deu errado pode ser mudado, desde que você mude. Não cobre do outro e queira que o outro mude, desde que você mude. Amém. E eu também gostaria de deixar, até já falei um pouquinho sobre isso na nossa conversa. Jesus nos ensinou, né? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, assim,
não podemos olhar para o nosso próprio umbigo, para nós mesmos, né? A gente tem que olhar para o outro. Eu não tenho que esperar que o outro me ame, eu tenho que amá-lo. Então, eu tenho que negar a mim mesmo, tenho que procurar ouvir. Porque muitas vezes numa discussão, sempre tem um que sempre quer vencer. Eu estou com a razão. Né? Ou então eu fujo dos problemas porque eu não quero confusão, ou então eu cedo porque não vai adiantar nada, somos diferentes, não quero confusão. Não, a gente tem que entender que os conflitos virão, né? Os conflitos virão e a gente, com sabedoria que Deus nos dá, é enfrentá-los, é estar pronto para ouvir o outro lado e com todo respeito eu colocar a minha posição também. Então, que cada um de nós possamos cultivar essa comunicação, o saber ouvir e o saber falar também. E sempre deixando de olhar para nós mesmos, sermos egoístas, deixando de ser egoístas e colocando como prioridade amar o outro, como Jesus nos amou. Aliás, Ele nos amou primeiro, deixou o exemplo. Isso. Não temos que fazer nada, Ele fez sem que nós fizéssemos nada. Da mesma forma, se a gente quer a mudança do outro, não vai funcionar cobrar. Sim. E sim, eu vou mudar. Amém. Isso incomoda o outro. Amém. Que delícia, Que né? delícia. Muito obrigada por essa palavra. A nossa oração é que esse testemunho, esse compartilhar da vida de vocês prática possa edificar também a vida Amém. dos casais que estão nos Amém. assistindo. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Um prazer para nós estar aqui com vocês. Sim. A audiência aí tão bonita e que isso repercuta na vida de cada um. Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estiveram com a gente neste momento. Deus abençoe. Amém.